Para começar a conversa de hoje, vamos ter um papo muito sincero. Quem no decorrer da sua vida não sentiu vontade, eventualmente, pelo menos vontade, ou até fez alguma travessura que não estaria dentro do escopo dos preceitos éticos e legais? Alguma travessura na história da vida as pessoas fazem, é lógico que colocam embaixo do tapete, são descobertas, mas criança e adolescente é batata. Sempre estão aprontando e nós já fomos crianças e adolescentes, então, é claro, a não ser algum eventual canonizável, todos aprontamos travessuras. Mas, na vida adulta, é lógico, nós temos nossa ética, nós temos que prestar contas com a sociedade, com a nossa profissão, pelo que fazemos, deixamos de fazer. E se nessa realidade adulta nós sentimos a vontade de fazer alguma coisa que não está dentro desse escopo, desse universo da ética, da moral, o que acontece? Nós tentamos nos conter para que isso fique só nas nossas fantasias mentais. Para fechar essa introdução, vamos colocar uma simulação de ficção aqui. Imagina que você está louco para fazer aquela travessura que não pode, seja alimentar ou seja até se beneficiar com alguma verba do setor público que não precisa trabalhar para conseguir ela. Isso aí está fora das cogitações, é claro, mas vamos imaginar nesse contexto que você tenha o poder de mudar as regras para fazê-las trabalhar a seu favor, no sentido de realizar seus desejos mais inconfessáveis. O que vai ser feito? Vai mudar as regras. E é isso que está acontecendo agora no Brasil e é o nosso principal assunto do Fora de Curva de hoje, que também vai tratar a respeito da produção industrial de outubro, bem como de um convite recebido pelo Brasil para entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo+. O mais é para aquelas nações que não são fundadoras. Será que vale a pena se associar com esse clubezinho de países que formam o cartel petrolífero? Vamos analisar tudo no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, todo aquele papo inicial foi para introduzir um tema muito, mas muito sensível para o futuro aqui do Brasil. Especialmente a partir da década de 90, quando a hiperinflação brasileira foi finalmente debelada, se teve a plena consciência de que o que causava a alta de preços era excesso de gasto público. Já vou sair desse papo de economia e vamos para a política. E para controlar isso, o que se fez? Várias vezes para fiscalizar prefeituras, estados e a União para ver se não estava gastando demais e de forma errada, de forma dolosa, como falariam os advogados. Nesse sentido foram criados vários arcabouços legais, talvez dois dos mais significativos tenha sido a nova lei das licitações e a lei de responsabilidade fiscal. Só que evidentemente, isso é uma regra que existe em sociedades, diríamos assim, não tão fanáticas pela honestidade, de que para cada regra se inventa uma contravenção que escape dessa regra, até que surjam novas regras e assim se tenta chegar a um controle ético, principalmente no trato dos recursos públicos. Mas atualmente parece que em 2023, especialmente depois de enterrarem a tal da Operação Lava Jato, essas regrinhas ou a intenção do legislador está mudando e de maneira muito radical. Eu vou comentar sobre duas iniciativas, uma do governo federal e do parlamento e a outra na Petrobras, que perverte as regras que serviram para assegurar que o dinheiro público ou o dinheiro das estatais brasileiras fossem usados de maneira lógica, eficiente e honesta. Olha só, me acompanhem. No meio da noite, na madrugada da última quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que simplesmente permite que os entes públicos, municípios, estados e provavelmente a União, isso eu não tenho certeza, faça contratos com valor acima de R$ 1,5 milhão de forma fechada. Para quem tiver mais curiosidade de investigar isso, é o projeto de lei 3954 de 2023, que originalmente foi proposto, a proposição foi no Senado Federal e agora aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas do que se trata? É simplesmente permitir concorrências públicas em valores superiores a R$ 1,5 milhão sem ter a obrigatoriedade
que as propostas, os lances para licitação sejam divulgados ao público. Ou seja, montar uma nova caixa preta que, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não pode se falar, ela prefere que digam caixa de Pandora. Bom, seja qual o tipo de caixa que for, isso abre espaço para a roubalheira, é uma total falta de transparência. Ela ainda prevê que as empresas, como garantia de cumprimento de contrato, a parte financeira, apresentem títulos de capitalização para essa garantia. Mas a questão de fundo é a seguinte: transparência na contratação de serviços por parte dos entes públicos, a partir desse projeto de lei, diminui. Falta sanção presidencial. Eu espero que Luiz Inácio da Silva não aprove isso, mas duvido muito que isso aconteça. E praticamente ao mesmo tempo, no mesmo dia, uma assembleia de acionistas da Petrobras, a nossa grande estatal do petróleo, onde a maioria acionária é da União, é do governo federal, aprovou por 54,98% de votos, ou seja, a participação da União, uma diminuição na rigidez, nas exigências para a indicação de pessoas nos cargos chaves de diretoria e gerência da empresa. O que significa isso? Sem tirar nem pôr. A volta dos cargos políticos na Petrobras, sem conotação ou sem necessidade de conhecimento técnico. E por que uma pessoa que não conhece tecnicamente o mercado do petróleo e de combustíveis vai assumir uma posição chave dentro de uma companhia dessas, sem qualificação para gerir? Simplesmente pela questão das agradabilidades políticas que estão muito perto daquele negócio, como é que se diz? Agora esqueci o nome da palavra. É mais ou menos como tirar dinheiro que não é seu indevidamente. Entenderam o que eu disse, né, gente? Quero então aproveitar para explicar alguma coisa puramente política, mas que tem a ver com distribuição de riqueza. Para que um Estado, para que um governo autoritário se estabeleça, ele não vai contar apenas com o apoio dos votos da população. Normalmente isso acaba se esvaindo, porque esse tipo de gestão pública prefere governar a miséria do que a riqueza. Então, quanto menos condições uma população tem, mais ela é controlável. Alguns expoentes da política já dizem isso, não sei se Maquiavel disse ou não, também esqueci da obra dele, até vou reler. Mas a questão é a seguinte: para um Estado, para um país com um regime autoritário, que é o que o Brasil está se tornando, ter condições de sustentabilidade política, se manter no poder, esse grupo, o que ele tem que fazer? Dividir a riqueza entre seus pares. E como é que vai dividir essa riqueza? Criando brechas na própria legislação para que tais aliados se locupletem, se beneficiem com o dinheiro dos impostos, seja via indicação de cargos políticos em grandes estatais com enormes recursos financeiros, ou até nesse processo de licitação que sempre dá para tirar um troquinho quando as coisas não são muito claras. Então, gente, vamos tomar muito cuidado com isso, porque na contrapartida, além de nós perdermos a liberdade de expressão conforme decisão do Supremo Tribunal Federal ainda essa semana, o governo federal, nessa linha mais autoritária, está sim buscando todas as formas que encontra para tirar mais dinheiro da população e ir na direção dos cofres públicos. Será que é para melhorar a gestão pública ou simplesmente para ter o fundo necessário para a sustentação de poder por meio desses meandros legislativos e legais não muito éticos? Eu temo que seja isso. Por falar nisso, além da alta de ICMS o ano que vem, muitos impostos vão subir, aquela história de tributação dos fundos offshore, dos super ricos. Agora, o Ministério da Fazenda, hoje ou ontem, fez um desenho de uma nova proposta para mudar a remuneração dos juros sobre capital próprio, que é uma das formas pelas quais os investidores se remuneram do lucro das empresas. A primeira proposta é aumentar a tributação, o imposto de renda sobre esses valores de 15% para 20%. É aquela coisa, aumenta impostos sobre lucro, as chances de que o capital que originou esse ganho de dinheiro migre para outro país é cada vez maior e acredito que isso vai acontecer. Ainda mais, essa proposta inclui um limite de 50% na retirada de juros sobre capital próprio em relação ao lucro real. Ou seja, querem aumentar impostos e, além do mais, diminuir o poder das pessoas, dos investidores sobre seu próprio dinheiro. É um absurdo e isso tem tudo a ver com o que eu falei antes.
para ter dinheiro para distribuir para os amiguinhos, é necessário aumentar impostos. Na cabeça deles é necessário para aumentar impostos. Gente, só tem uma coisa. Essas pessoas imaginam que a riqueza, por incrível que pareça, eles imaginam que a riqueza é uma coisa estanque e que se beneficia quem tem mais poder sobre ela. Eles não acreditam em produtividade, não acreditam em multiplicação do capital pela dinâmica da economia. Então, eles querem atrair mais dinheiro para si e, como sustentação política, distribuir esse dinheiro dentro da sua elite. Isso, em termos políticos, se chamaria, se não me engano, de plutocracia. Mas a questão é a seguinte, nós estamos indo para um caminho muito lamentável e coisa boa não vai dar. Espero que o Congresso Nacional e o Poder Executivo se desfaçam dessas ideias malucas de contravenção ou de fazer invenção na lei para facilitar contravenções, porque tal situação não dura eternamente, eu espero que não dure muito. O colapso de um país, o colapso de uma economia acontece mais rápido do que as pessoas imaginam, se os malfeitos ficarem assim tão escancarados. E agora, rapidamente, sobre produção industrial de outubro. Registrou uma alta de 1,2% em relação ao outubro do ano passado, resultado dentro do contexto geral razoável, com crescimento de 0,5% da indústria extrativa mineral e de 1,3% da indústria de transformação. Alta essa, especificamente da indústria de transformação, que não acontecia há 5 ou 6 meses. Só que daí vamos aprofundar um pouco, porque é esse o ramo, é essa parte da indústria brasileira que eu mais venho criticando, que está muito atrasada, produzindo inclusive em patamares inferiores do que acontecia lá na virada da década retrasada, lá em 2010. O crescimento desse mês que nós nos referimos, outubro, ele foi alavancado por gêneros da indústria que realmente não são aqueles que geram mais valor agregado. É alimentação, é bebidas, mas aquelas fábricas especialistas em gerar agregação de valor, em gerar tecnologia, em aumentar a competitividade brasileira, continuaram ladeira abaixo, continuaram caindo. Como a questão de fabricação de veículos, que não é uma coisa tão moderna assim, mas importa para a indústria brasileira, fabricação de máquinas, equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos, tudo isso continua em plena queda na indústria brasileira. E isso é falta de uma política industrial coerente, não apenas em relação aos óbices que o governo federal, o Estado impõe à livre fabricação de produtos, assim como as atitudes corporativas de certas lideranças industriais que estão visando um protecionismo de curto prazo ao invés da qualificação para competir com o exterior. E nesse sentido, isso colabora muito para a diminuição do parque fabril brasileiro. Como eu falei, hoje nós produzimos menos produtos industriais que em 2011. Isso um dia tem que ser consertado, tem que ser feito algo de consequente, de responsável, para revitalizar a indústria brasileira. Pelas pessoas que estão aqui, pelas lideranças que nós estamos assistindo hoje, isso vai demorar alguns anos a mais, lamentavelmente. E para finalizar o Fora de Curva de hoje, antes disso, claro, não esqueça do like, do compartilhamento do vídeo, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Mas, gente, uma notícia que está circulando hoje é que o Brasil foi convidado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a fazer parte deste cartel de produção do ouro negro. Será que é um convite interessante para se aceitar? O Brasil não entraria na OPEP original, mas sim numa versão ampliada desse cartel chamada OPEP+. E aí, será que vale a pena estar dentro de um cartel? Normalmente, quando tem cartel aqui no Brasil, no mundo, eu me pronuncio contra. Mas são políticas de Estado, os países que exportam petróleo estão no núcleo da OPEP, predominantemente, especialmente lá no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, enriqueceram bastante. Alguns outros têm confusões internas e não aproveitaram tanto a extração da riqueza do ouro negro. Mas quem são esses países da OPEP? Eu vou lembrar para vocês daí, eu não vou responder se vale a pena ou não se associar a nações ligadas a lideranças autocráticas. Bom, já falei o que eu penso. Mas olha só, vamos ver quem seriam os nossos parceiros? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela,
Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Gabão, Angola, Guiné Equatorial, Congo. E na OPEP+, entra a Rússia, Cazaquistão, Bahrein, Brunei, Malásia, Azerbaijão, México, Sudão e Sudão do Sul. Bom, vamos tirar desse grupinho, a única exceção é o México. O resto são tudo autocracias, talvez disfarçado de democracias, porque tem voto, mas governadas a mão de ferro por grupos, diríamos assim, nada camaradas com a sua população. É com esse tipo de país que o Brasil deveria se aproximar econômica e politicamente. Deixo a resposta para vocês, enquanto desejo um excelente final de semana para cada um de vocês. Amanhã nós vamos ter o resumão semanal. Um forte abraço, até breve. Tchau, gente.